Moisés continua recebendo do Senhor as instruções para a construção do tabernáculo. E o Senhor termina dizendo para ele, nesse capítulo 27 do livro de Êxodo, dizendo que é um estatuto eterno, perpétuo para Israel. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 27. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, para compartilhar no grupo da família. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e vamos ler a Bíblia toda mais uma vez. Essa já é a segunda leitura e em nome de Jesus vamos ler a Bíblia toda. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a leitura de mais um capítulo. Começa assim o capítulo 27 de Êxodo. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Trazendo aqui para as medidas reais, na nova versão linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje, faça um altar de madeira de acácia, ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento, por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Essas são as medidas em metros. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. De cobre, algumas versões falam bronze. Todo o material aqui no tabernáculo, inclusive no altar de holocausto, no altar de incenso, tudo representa o Senhor Jesus. Aqui, cobre ou bronze, lembre-se que foi feito também a serpente de bronze, é um símbolo da justiça de Deus sobre a nação de Israel, sobre o seu povo. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Atenção, você que é nordestino, a irmã lá do Tauá, os irmãos da Bahia, não é rede aqui de dormir, tá, gente? Pelo amor de Deus. O povo do Nordeste já ficou animado. Não tem rede no tabernáculo não, tá? Isso aqui é uma rede de proteção, né? E porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Uma rede de proteção. Farás também varais para o altar, versículo 6. Versículo 6, né? Voltei aqui. Versículo 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado, quando o altar fosse transportado. Existiam os levitas que tinham a função específica de transportar esse altar. Oco e de tábua o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, e o comprimento de cada cortina será de 100 côvados. 100 côvados, versículo 9, é o equivalente a 44 metros de comprimento. E cada côvado, como eu já expliquei para vocês, é isso aqui, daqui até o cotovelo, tá? Isso aqui é um côvado, cerca de 45 centímetros. Então, 100 côvados, tá?
44 metros, mais ou menos. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, ou 44 metros. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, e os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As suas cortinas, as suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Versículo 12. Versículo 12, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim, versículo 12, o pátio terá 22 metros de largura, portanto, nos seus lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentar as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Versículo 13. Semelhantemente, a largura do pátio, do lado oriental para o levante, será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. Veja aqui a organização, que detalhe. E o 15. E 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, as suas bases 3, ou seja, uniforme, unidade. Ok? 16. E à porta do pátio haverá uma cortina azul de 20 côvados de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4, as suas bases 4. Então, você tem aqui o azul do céu, você tem aqui púrpura, você tem carmesim, o sangue de Jesus, linho fino, coisa que significa pureza, sangue, realeza, tudo aqui está nesses materiais do tabernáculo. 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases serão de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, ou 44 metros, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Para vocês terem uma ideia, 44 metros, né? Um comprimento muito bom. Geralmente nossas igrejas, assim, do tamanho de uma congregação normal da Assembleia de Deus, ela, quando tem 20 metros, é muita coisa. Geralmente tem 12 só, né? 12, 15 metros. Então, 44 metros, veja que não era tão pequeno o tabernáculo. Era bem extenso. Versículo 18 aqui, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: o pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. O que para nós muitas vezes é o comprimento de uma congregação grande, né? 22 era só a largura. E a altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Vamos lá, esse capítulo é curtinho, está quase acabando. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Até os pregos eram de cobre. Tu, pois, Moisés, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Não pode ser azeite pirata. É azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aleluia. Hoje nós temos facilidade, ó. Acende, apaga, acende. Ficou melhor assim, né? Então, mas naquela época era lamparina. E a lamparina precisava de azeite. E aqui não era qualquer azeite, porque estava iluminando o tabernáculo, a casa do Senhor. Tinha que ser azeite puro de oliveira. Se você traz outro tipo de azeite, não vai iluminar. Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas o sal é original, a luz
é gerada por azeite puro de oliveira, azeite pirata não acende nada na casa do Senhor. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde até a manhã. Porão em ordem, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. É por isso que o obreiro é ordenado, né? Existem ordens. São grupos de pessoas de plantão para realizar a obra do Senhor. Os levitas cumpriam esse ministério. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu estou indicando aqui para vocês. Tem um link na descrição do vídeo, se você quiser adquirir, vai lhe edificar muito. Estou seguindo o mesmo cronograma da nossa primeira leitura. Estamos lendo Êxodo pela tarde, Lucas pela manhã, e vamos ler a Bíblia toda novamente, em nome de Jesus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje leu Êxodo 27. Deus abençoe a todos. Pai, eu quero orar pela vida do teu filho, da tua serva, que dedicou esses 11 minutos para aprender a tua palavra. Que o Senhor edifique, abençoe, que o Senhor guarde e proteja a vida e a família de cada um dos teus servos. Abençoe também a nação brasileira, guarde e proteja Jerusalém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.